noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos nós aqui mais uma vez na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, revendo amigos queridos. Olha a ideia aí, gente. E que bom! Que bom ver minha amiga querida! Que saudade, Deina, que saudade! Também, tenho sentido muita falta dele. Eu estava sentindo sua falta. Outro dia eu e Verinha estávamos conversando sobre isso. Matando as saudades, falando de você. Que bom. Que maravilha te ver aqui, querida. Que bom, que bom. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Ah, que bom. Volte mesmo, hein? Você é muito importante para a gente. Sentimos muito a tua falta. Vocês é que como é que está? Vocês é que estão para mim, vocês não sabem a falta que vocês... Queimadora, bonita. A Iraci tá bem, ela foi para... Ela está nos Estados Unidos, né? Ela viajou. Ela falou que ela iria sim. Ela vai ficar lá até dezembro, janeiro, alguma coisa assim. Matando a saudade da família, né? Foi lá ajudar a neta, né? Ai, que bom, minha amiga. Que bom ver você aqui. Eu assim que eu voltar para Curitiba, se Deus quiser, eu quero muito agradecer a vocês a força que vocês deram para minha filha. E que agradecer nada, minha amiga, tem que agradecer nada. E dizer que, olha, o tratamento dela está dando tão certo, tão certo. Ai, que bom! Graças a Deus. Se Deus quiser, mês que vem, provavelmente ela volta a trabalhar, e ela voltando a trabalhar, estando tudo em paz, aí eu vou para Curitiba, aí eu vou voltar a fazer meus cursos, tudo. Maravilha. Ficamos felizes. Nós te amamos, nós te amamos. Muito bom. Eu que agradeço muito a oração de todo mundo. A sua alegria é a nossa alegria. Que bom, minha querida. Com certeza. Né, Aninha? Minha Brita aí também. A gente ama. Eloá, Denise, a gente conhece tantos anos, a gente sabe a criatura maravilhosa que você é. Ai, fala com isso. Pegou um beletrista. Olha, filha agora me deu vontade de rir. Faz isso não. É verdade. Eu adorei te ver, Ideína. Eu pergunto por você pela tua irmã. Eu tenho estado com ela no CEOI. Ela vai lá ajudar a gente. Que bom. Eu sei. Que bom, graças a Deus. Que bom te ver, que bom que a menina está bem. Que bom, que maravilha. Que feliz, bom. Tá? Estamos todos muito felizes. Que Deus continue. Brincadeira, tá, Rose? Pode deixar, minha amiga. Depois a gente conversa. Ficamos muito felizes. E de saber que está tudo indo muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus, espíritos amigos. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis. Nesse horário, das 18h40, é o horário da nossa reunião pública, das segundas-feiras. Nós estamos esperando a chegada da nossa companheira Luzia Santiago, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. Ela botou aqui, estou entrando. Então, ela já está entrando. Vamos aguardar um pouquinho a chegada da nossa amiga aí. Eu tenho aqui um usuário do Zoom, eu não sei se é ela... ela já está aqui. Ela acredito que está conectando o áudio. Luzia, você já consegue falar? Consigo, eu escuto vocês, só não está aparecendo a imagem, né? Não, liga a tua câmera. Pronto. Ligou, viu? Que maravilha! Ótimo, que maravilha, gente. Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade imperial, na cidade de Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, nessa noite.
com muita alegria. Hoje, dia 18 de setembro, nós recebemos a nossa querida irmã Luzia Santiago. Luzia, você é trabalhadora de que casa espírita? Do Consolador, no Rio de Janeiro. Em que bairro fica o Consolador? Copacabana. Ah, que maravilha. Leve o nosso abraço aos nossos irmãos do Centro Espírita Consolador, onde você trabalha, tá bom? Leve um abraço na casa de Francisco de Assis. Então, meus irmãos, como eu disse, nós estamos aqui iniciando nossa palestra pública. O tema hoje é amanhã. Esse tema, amanhã, ele foi baseado, né, na questão 166, 166 de O Livro dos Espíritos. E Emmanuel vai fazer uma análise dessa questão 166. E isso está aqui no livro Religião dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, eu vou ler uma pequena página desse livro aqui, ó, Dia a Dia com Chico e Emmanuel. E a página escolhida da noite de hoje é a de número 95, que diz assim: estende braços fraternos aos que jazem nas faixas da insegurança ou da angústia, e retornando ao lar com a simpatia e com o reconhecimento que recolherás de todos eles, reconhecerás que não contas unicamente com a fé, apontando-te o esplendor do futuro, mas terás contigo uma companheira nova, a paciência que te ensinará a trabalhar e construir, abençoar e agradecer. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, ao nosso querido orientador espiritual Francisco de Assis e essa pleiade de espíritos amigos que tanto tem nos auxiliado na nossa caminhada. Rogamos ao Pai que nos abençoe, que nos dê ombros fortes para que cada um possa realizar as suas tarefas. Pedimos ao Pai também que nos fortaleça, que abençoe as nossas famílias, os nossos lares, nossas casas espíritas, e que cada um de nós procure, a todo momento, realizar a sua renovação moral, mental, espiritual, para assim poder tornar-se, finalmente, aquele trabalhador que o Senhor tanto necessita na sua seara. Também rogamos ao Senhor a sua bênção, a sua misericórdia para com todos os nossos irmãos do Brasil, da Europa e de vários lugares que estão, nesse momento, atravessando provas muito duras, que estão passando por muitos sofrimentos, muitas angústias. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça, os console. E assim, envolvidos pelas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te rogamos também, Pai, que abençoe a nossa irmã Luzia, a sua família, seu trabalho, a sua vontade de progredir cada vez mais, para que ela, assim, Senhor, possa continuar a sua caminhada. Abençoa-nos, Senhor, e nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, minha irmã, a palavra está com você. Você tem até 19h30. Se precisar de mais 5 minutinhos, fique à vontade para trazer para todos nós a sua reflexão, que nós possamos aproveitar esse momento de aprendizado, né, para crescer também. Que o Senhor te abençoe e continue abençoando a todos nós. A palavra está com você. Muitíssimo obrigada, Rosa. Obrigada a todos. Boa noite. Peço desculpas pelo atraso, me confundi aqui, enrolei um pouquinho pelo Zoom, mas deu tudo certo, graças a Deus. E agradecendo a oportunidade também do estudo, da divulgação da doutrina, que tanto nos ilumina, né, e tão necessário para os nossos dias. E como foi apresentado, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema amanhã, que está no livro Religião dos Espíritos, né, da nossa querida dupla Chico e Emmanuel, e foi numa reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, em 19/6/59, né, que foi gerado esse comentário de Emmanuel. Então, Emmanuel, como sempre, muito elucidativo e muito certeiro, né, muito fiel ao Evangelho e toda a doutrina.
E o título dessa mensagem de Emmanuel, ela nos leva a dois pontos bem distintos, mas que, no fundo, eles têm o mesmo fundamento: a crença e o entendimento nas leis do Pai. E acreditar no amanhã é fundamental para que nós possamos, hoje, construir um futuro melhor. Acreditar no amanhã também é fundamental para que nós possamos aprender a dar valor às coisas certas e o valor certo. Nem mais, nem menos, valorizar o que tem que ser valorizado. Saber diferenciar quais são os bens temporários, quais são os bens permanentes, aqueles, né, que vão nos acompanhar pelas encarnações, que nem a traça e nem a ferrugem corrói. Nós somos reencarnacionistas. E, como tal, né, nós sabemos que a vida ela não cessa ali no momento da desencarnação. E que, através das milhares de reencarnações, nós vamos aprendendo, apreendendo e evoluindo. E o amanhã é uma oportunidade para que o espírito imortal continue o caminho ali na senda evolutiva, caminho que leva ao Pai. Então, por isso, nós precisamos compreender a lei de causa e efeito, que ela nos ensina quais são as ações, quais são as escolhas que nós fazemos hoje, sejam elas boas ou más, mas que terão consequências no futuro. Consequências também boas ou mais, dependendo das nossas escolhas de hoje. Seja esse futuro próximo ou seja esse futuro longínquo, seja esse futuro dentro dessa mesma encarnação ou de outras encarnações que nós vamos carregar. E o segundo ponto dessa análise desse título, né, do amanhã, é que também nos remete ao próprio texto que está apontando, que são aquele nosso velho hábito de deixar tudo para depois, né? O tal famoso empurrar com a barriga. A gente tem ainda esse hábito, né? Aquela preguicinha, né? E o egoísmo também, né? Que fala mais alto. Então a gente acaba deixando para depois eu faço, depois eu vejo, depois eu ajudo, e assim a gente vai empurrando com a barriga não só o aprendizado, mas também o auxílio ao próximo, a oportunidade. E tudo isso traz consequências muito desastrosas, né, para as nossas vidas. E o texto ele fala assim: costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. E fazemos isso mesmo, né? E de amanhã em amanhã, né? Ou seja, de adiamento em adiamento, nós vamos comprometendo o nosso futuro. Vamos tornando ele mais acidentado, o caminho fica mais tortuoso, e o caminho que nós mesmos vamos percorrer. É como se nós estivéssemos assim, jogando pedra no caminho que nós mesmos vamos percorrer. O caminho está ali, está lisinho, a gente vai lá, taca a pedra e depois vamos ter que passar por aquelas pedras. E claro, vamos tropeçar, e claro, às vezes também vamos cair e machucar o joelhinho e precisar de auxílio para poder levantar de novo. Nós mesmos complicamos o nosso caminho. Nós mesmos que tornamos esse caminho tortuoso, com pedras, com obstáculos a serem vencidos. E esse adiar é uma autoilusão, porque vamos postergando aquilo que é inevitável, não tem jeito. Se tiver que passar por aquilo, nós vamos ter que passar hoje, amanhã ou depois. E sempre que adiamos algo, quando não encaramos o problema de frente, o problema ele tende a aumentar. Então, quando adiamos uma conversa séria, seja com o nosso cônjuge, companheiro, companheira, com filhos, com amigos, com o chefe, o problema ele só vai aumentando e vai tomando uma proporção que pode até sair do nosso controle. É quando a gente chama que explode a bomba, e explode mesmo. Então, tentar evitar o inevitável, com certeza nós não vamos ter sucesso nesse empreendimento, muito pelo contrário. E quando encaramos de frente
o outro se sente respeitado, se sente valorizado, se sente enxergado. Ele me viu, ele percebeu a minha dor. E a conexão se estabelece ali naquele momento. E esse é o primeiro passo para a solução do problema, que pode até ser uma solução dolorida, toda uma situação bem dolorida, mas que vai trazer um grande alívio no nosso coração. Por mais que seja dolorido, quando a gente adia, ela aumenta, vai ser mais dolorido ainda. E quando nós fazemos isso, mesmo que doa um pouquinho, a gente tem que respirar fundo e seguir, né, para tomar aquela coragem para poder fazer. Depois que a gente faz, dá uma sensação assim, eu fiz o que era correto naquele momento, né? Tinha que ser sido feito. É aquela sensação do dever cumprido. E isso é muito bom, né? A gente sentir essa sensação que fez a coisa certa, fez o que nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Isso também é muito importante, porque evoluir requer coragem. É um esforço enorme e individual. Ninguém pode fazer pela gente, pode nos ajudar, a opção é nossa. E isso é que dá medo. Assusta ter que encarar aquele dragão de frente, de enxergarmos a nós mesmos como nós realmente somos, enxergar os nossos defeitos, mas também enxergar as nossas qualidades. Mas sem exagero, nem exagerar os defeitos, nem exagerar as qualidades, sem aquela supervalorização, né? E nem superdimensionar também os defeitos. Ah, porque eu sou horrível. Não, todos nós, né, temos nossos defeitos, nossas qualidades. Mas enxergar, botar o orgulho de lado e enxergar exatamente como nós somos, ver, fazer aquele critério, aquele pente fino. Isso eu preciso melhorar. Isso eu já posso trabalhar para melhorar. Requer muita coragem. Olhar para dentro e se assumir. Isso tudo assim, sem passar a mão nas nossas cabeças, né? Porque a gente também tem o hábito. Ah, mas eu fiz isso por causa disso e disso. Eu sou assim por causa disso e disso, ou daquela pessoa. Nós ficamos dando aquelas desculpas para nós mesmos. Sem isso, não importa o que que nós fomos, por que chegamos até aqui. O importante é que nós chegamos. E o amanhã, ele pode ser começar a ser construído hoje, com essa atitude positiva, sem culpa, focando na solução e não ali na causa, por que eu estou assim nesse momento. É muito, requer muita força, né? Muita força de vontade, muita fé, né? E muita humildade para pedir ajuda aos benfeitores espirituais. E porque cada vez que a gente adia esse autoconhecimento, esse autoburilamento, nós temos uma atitude muito temerária, né? Porque aquela vontade de deixar para amanhã, e a gente sabe que tem que fazer hoje, e a gente acaba olhando para a gente mesmo com um certo, assim, puxa vida, mais uma vez eu falhei. Né? A gente se decepciona com nós mesmos, né? Nos decepcionamos com nós mesmos. E isso também é muito perigoso, esse ciclo de decepção, da autodecepção. Então, fazendo uma coisa de cada vez, mas encarando que tem que ser feito e que nós nunca estamos sozinhos. Quando nós adiamos, né, deixamos para amanhã, como o texto diz, empurramos com a barriga, é muito grave. Um exemplo, o que acontece quando nós não pagamos uma conta? Essa conta que todo mundo tem, um boleto, no dia do vencimento, a gente paga depois. Vamos ter que pagar o boleto, o valor original, mais multa e mais juros. A conta ela fica mais cara. Assim também é a vida. Assim somos nós quando nós adiamos a nossa reforma íntima, quando nós adiamos as nossas responsabilidades do presente para serem resolvidas no futuro. Nós estamos só aumentando aquela dívida que vamos ter que pagar de qualquer jeito. E aí, de novo, né, voltando ao texto, ele fala assim: é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Não tem jeito.
A gente empurra para amanhã, a conta está lá. Empurra para depois de amanhã, a conta está lá. Só que com multa e juros. Nos auto-enganamos, né? Quando achamos que se não dermos atenção para o problema, ele vai desaparecer como num passe de mágica. É até uma certa imaturidade, né? Uma certa infantilidade da gente achar que a coisa, se a gente não olhar, ela desaparece, né? Que nem criança, né? Que tampa os olhos e acha que está tudo escondido, né? Que não está vendo nada. E nós sabemos que essa atitude, ela, no nosso caso, nesse caso que nós estamos falando, só faz aumentar o problema. E eu já escutei algumas vezes, né, algumas pessoas dizendo que adora a doutrina espírita porque a doutrina não os obriga a nada. Realmente, a doutrina não os obriga a nada, né? Porque isso seria uma imposição, algo de fora para dentro. E o que a doutrina nos ensina é que nós devemos buscar a reforma íntima, que é algo de dentro para fora. E essa bendita doutrina também nos dá subsídios para que nos conscientizemos que nós somos filhos de um Pai único, amoroso, justo, bom, que a sua misericórdia recai sobre nós a cada segundo, nos dando a oportunidade do recomeço, de tentar reparar os equívocos cometidos, que nós cometemos pelos milhares de encarnações. E essa bendita doutrina, ela faz mais ainda por nós. Ela nos mostra o caminho que nós devemos percorrer para sairmos desse estado de imperfeição até nos tornarmos espíritos puros. E eu costumo dizer que essa doutrina é uma seta em neon piscando ali, mostrando exatamente qual o caminho seguir. Ela, a doutrina, nos mostra, comparando, como nós somos ainda imperfeitos. Mas ela também nos diz, nos ensina que nós somos perfectíveis, que nós somos possíveis, que Deus confia em nós, Jesus confia em nós. O Pai, ele está zelando por nós sempre. Ele confia, ele acredita no nosso potencial. Por isso que ele envia seus trabalhadores abnegados para nos orientar, para nos guiar, para nos proteger e, às vezes, nos proteger de nós mesmos, porque muitas vezes nós nos auto-boicotamos, que é o caso de adiar para amanhã algo que nós sabemos que nós temos que fazer. Uma hora vamos ter que pagar aquela conta. Aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Se nós vamos pagar o valor original ou se vamos pagar com multa e juros, ou com muita multa e com muitos juros. E eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. E essas pessoas, né, que dizem que adoram a doutrina simplesmente porque não tem dogma, não tem ritual, não há imposições, elas esquecem do que foi dito por Paulo na carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Imposição é característica de espíritos menos evoluídos. Por isso que a doutrina, ela não nos impõe a nada. Os bons espíritos, eles não nos obrigam a nada. Eles nos aconselham, né, da melhor forma possível, dentro do quadro ali que se apresenta, respeitam a nossa decisão, ficam tristes quando nós optamos pelo caminho errado, quando nós usamos o nosso livre-arbítrio de uma forma equivocada, mas eles respeitam essa decisão, respeitam o nosso livre-arbítrio. É assim como Jesus respeita o nosso. Jesus, ele foi o espírito mais perfeito que encarnou na Terra. É o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E encarnou num planeta tão materializado quanto o nosso, um Cristo de Deus, que não tinha a menor, sabe, obrigação de encarnar. Ele já é espírito puro, já passou por todas as encarnações, já se purificou. Mas ele encarnou nesse planeta tão pesado, onde as más paixões, os vícios, né, ainda predominam, por amor a nós. E simplesmente ele veio nesse sacrifício, porque imagina um ser como ele, de luz,
ter que encarnar num lugar tão, tão denso, com pessoas tão embrutecidas por dentro e por fora. E ele nunca nos impôs nada. Ele chamava atenção para o erro, ensinava como nós deveríamos agir, exemplificava com os seus atos, mas ele nunca impôs a sua vontade. Ele nunca agrediu, nunca desrespeitou ninguém, nem mesmo aos fariseus. Até hoje, Jesus, ele espera pacientemente por nós, respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando o momento que nós vamos acordar e realmente parar de empurrar com a barriga o que nós temos que resolver hoje. Ele está ali aguardando que nós nos conscientizemos do nosso papel na criação e façamos a nossa reforma íntima. Adiar a prova ou a reparação é como carregar uma mochila mais pesada por mais tempo do que nós deveríamos carregar. E vai acabar esgotando as nossas forças, né? Nos impacientando, criando ali uma ansiedade desnecessária. E tudo isso, a doutrina, ela nos explica, né? Racionalmente, nós conseguimos entender isso. Agora, nós temos que passar para dentro, para o inconsciente, para o emocional, e realmente vencermos a nós mesmos. Porque a doutrina, ela também nos explica que a dívida caminha com o devedor, que não há presença incômoda sem justo motivo, e nem aproximação destituída de finalidade. Então, se há um problema, é porque nós precisamos passar por aquilo, nós temos que aprender por aquilo, através daquilo, e burilar os nossos mais paixões, né? Os nossos vícios, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, e as faltas de virtudes que ainda carregamos. E isso se deve ao entendimento da lei de causa e efeito. E, de acordo com essa lei, tudo que nós fazemos vai retornar para nós em algum momento, seja nessa vida, seja em vidas futuras. Se agirmos com maldade, vamos acabar por atrair consequências negativas nas nossas vidas. E o mesmo acontece com o bem praticado, que também vai retornar para nós. É a energia que nós emanamos ali naquele momento. E esse olhar para dentro, que requer coragem, né? Muita coragem, muita força, coragem para passar por cima do nosso orgulho, de reconhecer as nossas mazelas interiores, reconhecer o quanto de egoísmo, de individualismo, de materialismo ainda carregamos dentro de nós, a ponto de nos impedir de enxergar o próximo como um irmão. A gente acha que é o outro, né? Que o outro é uma coisa muito distante de nós. Essas mazelas, elas nos impedem de ter essa empatia, de ter a indulgência, de solidarizar com o outro nas suas dificuldades, de não julgar, de perdoar. Tudo isso elas nos impedem. E essa coragem de vencer a si mesmo, né, reconhecendo as próprias mazelas interiores, as nossas fraquezas e também as nossas fortalezas, para que possamos fortalecer mais as nossas virtudes, porque às vezes a virtude está desse tamanhinho e a gente pode trabalhar para ela crescer um pouquinho mais, e com isso a gente consegue diminuir os nossos vícios. Uma pessoa madura espiritualmente, é isso que nós temos que nos tornar. E quando nos tornamos essa pessoa madura espiritualmente, isso não tem nada a ver com a idade cronológica, nós conseguimos superar as nossas próprias limitações e crescer ali como ser humano, como ser espiritual que todos nós somos. E aí, continuando no texto, no Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É aquele jargão espírita, né? Deus ajuda o ser humano através do outro ser humano. E é porque Deus precisa de nós? Claro que não. Nós é que precisamos dessa troca para desenvolvermos o amor ao próximo e assim diminuirmos esses sentimentos mesquinhos que ainda carregamos dentro dos nossos interiores. São as oportunidades de crescimento,
de autoburilamento, de reparação das faltas cometidas no passado. É a oportunidade desse aprendizado, com esse contato com o outro, que vai contribuir com o nosso processo evolutivo. Nós vamos nos humanizando cada vez mais, diminuindo, lapidando ali o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que falam tão mais fortes. Nós não podemos nunca esquecer que todos somos irmãos, que pertencemos à mesma família, a grande família humana, onde Deus é o Pai e Jesus é o nosso irmão maior. Somos todos ali da mesma família. E o ser humano ainda não despertou, né, para esse sentido real da vida, porque ainda continuamos nas nossas discussões do que é certo, do que é errado, entre qual caminho seguir, se é da materialidade ou aquele que nos conduz ao Pai, porque há muito chamariz no mundo. Então, às vezes, nos iludimos, achando que só um pouquinho disso, só um pouquinho daquilo, e quando vê aquele pouquinho, virou um pocão, e acaba desvirtuando o nosso caminho e atrapalhando o nosso caminhar. É como se vivêssemos como se a vida acabasse no túmulo, né? Como se o espírito não fosse mortal. E, na verdade, nós sabemos que não é assim, né? Ficam ali mergulhados nas sensações e acabamos não captando o auxílio da espiritualidade benfeitora, que está sempre ali nos convidando a reflexões, né? Que nos levarão a esse crescimento interior, buscando a satisfação dos sentidos em detrimento da nossa renovação. O trabalho da edificação moral, que a gente também vai adiando, negligenciando as responsabilidades assumidas no plano reencarnatório, antes, né, de reencarnarmos. É aquela parábola do semeador que saiu a semear, né? E uma semente caiu no chão, a outra caiu entre o pedregulho, outra pelos espinheiros, ou seja, todas elas começavam ali, mas por algum motivo não vingavam, né? Só a última que caiu em terreno fértil. Isso somos nós, né? Com as nossas distrações do nosso dia a dia. E se não ficarmos atentos, ficarmos vigilantes, nós vamos realmente nos distrair com esse dia a dia. Nós devemos criar hábitos melhores, agirmos como cristãos, nos superando a cada dia, a cada ação. Mas é uma vigilância constante, né? Vigilância de nós mesmos, né? É viver nessa experiência da vida material sem esquecer que nós somos seres espirituais, que nós somos imortais. E a vivência da vida material é importante. No estado evolutivo no qual nós nos encontramos, nessa etapa, né, nesse estágio, ainda é importante encarnar, ainda é importante viver nesse mundo material, contribuir com o progresso, porque também faz parte das leis do Pai, a lei do progresso, mas sempre cientes que nós estamos aqui de passagem, é uma escola, que nós viemos aqui fazer provas, passar por expiações, por missões, uns com umas missões maiores, outros com missões menores, mas todos nós viemos aqui para crescer, para aprender, mas também para compartilhar com o outro todo esse aprendizado e também receber ajuda. É aquela mãozinha, né? Uma mãozinha para cima, recebendo ajuda de quem já passou por isso e já evoluiu um pouco mais, e uma mãozinha para baixo, para ajudar quem está mais embaixo necessitado. Então, essa correntinha do bem que a gente tem que fazer. E Emmanuel, ele nos lembra que viver é sempre conquistando a glória eterna do espírito. E isso é muito bonito. O que é a glória eterna do espírito? É exatamente essa parte moral que a doutrina nos traz. É a glória do espírito, é tentar realmente saber quais são os bens perecíveis, dos bens imperecíveis e fazer a escolha certa. Porque às vezes a gente sabe e não faz a escolha correta. Viver do mundo,
o se utilizar das coisas do mundo para o nosso progresso, para o progresso de todos que estão à nossa volta, uns mais, outros menos, né, com maior condição, outros com menores condições, mas sempre ali, sabendo que nós somos, que aqui não é a nossa casa, a nossa pátria verdadeira é espiritual e que tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Como seres imperfeitos que ainda nós somos, nós ainda cometemos muitos erros de ação e de omissão. E também outro jargão espírita, não fazer o mal não é fazer o bem, e todos nós temos que fazer o bem. E Moisés, quando ele encarnou entre nós, ele veio exatamente para colocar um freio, né, daquelas pessoas daquela época. E ele veio nos ensinar ao que não fazer, não matar, não roubar, não cobiçar o que é do próximo, não cometer o adultério, não, não, não. Realmente ele veio colocar um freio que na época, nós, né, naquela época, ainda estávamos muito sem rumo, né? Politeístas, sem saber exatamente para onde ir, então tinha que botar regra, então era não, 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 então ele veio ensinar o que não fazer. E aí, passaram-se 14 séculos aproximadamente, aí veio Jesus, que encarnou entre nós para ensinar o que devemos fazer. Ele veio nos ensinar a amar, a perdoar, a reparar, a praticar a caridade, todos verbos de ação. Então é isso que ele espera de nós, que nós arregacemos as mangas, porque nós já temos conhecimento e maturidade suficiente, maturidade espiritual, para começar a fazer. Já não estamos mais na época do Velho Testamento, na época mosaica, onde nós tínhamos que o não, 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 não faça isso, não faça aquilo, para começar a entender como é que funcionam as leis do Pai, para aí sim depois começarmos a entender o que é precisa ser feito. Já aprendemos o que é não fazer e o que é para fazer. Então, basta que nós tenhamos a boa vontade de nos alinharmos às leis do Pai, aos ensinamentos do Mestre Amado. Aprendemos também que essa lei de causa e efeito, ela é inexorável, ela não falha. Ela sempre vai nos alcançar, quer na mesma encarnação, quer nas próximas encarnações. Então, já sabemos também que o que nós plantamos, nós vamos colher. E cada vez que nós negligenciamos o socorro a um irmão em sofrimento, nós estamos jogando pedra no nosso caminho, aquele caminho que nós teremos que percorrer, que nós falamos no início. Nós estamos escrevendo as páginas do nosso futuro. E umas páginas assim meio amarrotadas, né, que a gente tem escrito, né, sem muito capricho, né, com a letra toda agarranchada. Então, já está na hora da gente começar a fazer uma letra mais bonitinha, cuidar melhor do papel, para ele não ficar tão amassado, tão cheio de marca. Nós já temos conhecimento que essa bendita doutrina já nos trouxe. Nós já podemos aprender pelo amor, né, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, né, que tanto foi divulgado não, esclarecido, desenvolvido pela nossa doutrina e pelos benfeitores espirituais que nos acompanham a cada dia. Nós somos imperfeitos, nós somos orgulhosos. Então, de vez em quando, de vez em sempre, nós optamos para aprender através da dor, né, da expiação. Infelizmente. E aí o texto, ele fala assim: é assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir. Que é a prova, né, da riqueza e da pobreza, que ambas são muito difíceis, né, como está no Livro dos Espíritos. Sendo que, dito pelo livro, né, a riqueza ainda consegue ser pior do que, mais pesada, né, do que a da pobreza.
porque a pobreza, ela vem nos ensinar, a prova da pobreza, vem nos ensinar o bem sofrer, né? Aquele sofrer com resignação, sem revolta com outros, sem revolta com o pai, ali, na resignação, na certeza, na confiança nos desígnios do Pai. E a da riqueza, ela nos ensina quais são esses bens perecíveis, quais são os bens não perecíveis, nos ensina que a riqueza ela tem que ser distribuída e ela tem que auxiliar no progresso da humanidade. Então, quando a pessoa vem com a prova da riqueza, tem que saber o que ela está fazendo de útil. Está gerando empregos? Está incentivando a ciência? Ou simplesmente está satisfazendo as suas paixões, as suas vontades? Está ali só naquele mundinho, naquele círculo fechado da família. Tudo isso vai ser cobrado no final. E o texto fala, os intitulados distintos do mundo, né, as pessoas de títulos, né, formadas, quais sejam os magistrados, os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumentos de escárnio a lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocomes, né, dos hospitais, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. E isso nos remete à parábola dos talentos, né? Onde o Senhor chama 3 dos seus servos, dando 5 talentos para o primeiro, 2 ao segundo, 1 ao terceiro. Aí se retira por um lapso de tempo, e aí quando volta, quando ele retorna, ele chama novamente, né, os 3 servos e para prestar conta ali dos talentos confiados. Aí o primeiro e o segundo aplicam e dobram os talentos recebidos, o que deixou, né, o Senhor muito feliz. E o terceiro, ele foi negligente. Ele enterrou o talento recebido e nada fez de útil com ele. E que deixou o Senhor, né, muito bravo. E é exatamente isso aqui. Porque quando nós estamos lá do outro lado da vida, preparando o nosso plano reencarnatório, né, junto lá com o orientador espiritual, nos são emprestados alguns talentos para que nós possamos empregá-los da melhor forma aqui na nossa encarnação. De uma forma que possa auxiliar o nosso desenvolvimento, mas também o desenvolvimento das pessoas ao nosso redor, do mundo. E tudo isso nós vamos ter que prestar conta. Então, quanto mais talentos recebidos, maior tem que ser a abrangência, né, dessa multiplicação. Maior tem que ser o número de pessoas beneficiadas por esses talentos. É assim que nós multiplicamos os talentos recebidos. Então, e o texto ele fala que os magistrados e médicos menosprezam as concessões que o Senhor lhes galardoa no campo da inteligência. Ou seja, não vieram como magistrados, ou como intitulados, ou como médicos, simplesmente para satisfazer o orgulho e a vaidade. Tem que fazer, né, algo útil, pelo menos deveria fazer algo útil com esse talento, com os talentos recebidos. E não pode nem alegar, mas isso está muito pesado para mim. Porque Deus, ele é justo. Então, ele só coloca nos nossos ombros aquilo que nós podemos carregar. Por isso que quando ele dividiu os talentos com seus servos, ele deu 5 porque sabia que aquele dava conta de 5. Deu 2 para o outro porque sabia que o outro só conseguia dar conta de 2. E do que deu 1? Somos nós. Ele dá um talentinho para ver o que a gente vai fazer com aquilo. Que nem aquele servo que foi ali e enterrou, não fez nada, foi negligente, empurrou com a barriga para amanhã, não utilizou o talento, devolveu exatamente o mesmo talento, quando na verdade ele tinha que compartilhar esse talento, né? Multiplicar esse talento. Quem já está um pouco mais adiantado na escala evolutiva é que recebe esses 5 talentos, que é o caso de Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa. Uma missão pesadíssima que eles vieram, mas fizeram com louvor. Eles multiplicaram os talentos que eles receberam. E
E os espíritos, como nós, né, com um grau um pouquinho menor, bem menor do que o deles, né, na escala evolutiva, que nós com certeza não conseguiríamos dar conta dessa tarefa tão árdua, né, dos 5 talentos. Nós recebemos umzinho só, né? E mesmo sendo uma tarefa árdua para a gente, mesmo sendo um talento, nós temos que sermos resignados, multiplicar, compartilhar esse talento. Nós somos esse servo que recebeu aquele talento, porque é o que nossos ombros podem suportar. E aí vamos pensar, o que é que nós estamos fazendo com os talentos que nós, com o talento que nós recebemos? Será que nós estamos enterrando ou será que nós estamos multiplicando? Vou mudar a pergunta. Nós estamos amando o próximo como a nós mesmos? Estamos praticando a caridade dentro do que nos é possível praticar? Como é que nós estamos nos comportando nas nossas profissões? Estamos sendo coerentes, auxiliando dentro das nossas profissões, quando nos cabe auxiliar? Nós estamos fazendo com o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco? E na casa espírita, né, na qual nós trabalhamos, nós frequentamos, será que nós estamos praticando a caridade da boca para fora ou será que estamos praticando aquela caridade que está conectada com os nossos corações? Será que nós estamos nos comportando como aqueles fariseus, né, da época do Cristo, que tinha a roupa impecável, né, toda bonitona, sabia Torá de cor, mas eram totalmente desalinhados com a lei do Pai, faziam verdadeiras atrocidades, crucificavam pessoas, né? Crucificaram o nosso Jesus. Então, o que acontece conosco não é castigo divino, é a consequência dos nossos atos, é a nossa consciência nos cobrando as faltas cometidas. E qual seria a melhor forma de reparar o mal? Sofrendo a pena de talião, né? Aquele olho por olho, dente por dente? Já não mais, né? Como disse Gandhi, né? Que disse, né? Que se fosse aplicar o olho por olho, dente por dente, estaríamos todos cegos e banguelas. E é, porque ainda somos muito imperfeitos, nós erramos muito. Então, se nós formos aplicar, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar um olho e não vai sobrar um dente nas nossas bocas. Sofrendo, né, o que fizemos o outro sofrer, só num grau menor, também já não funciona mais para a gente, porque isso implicaria num plano reencarnatório onde alguém teria que reencarnar para fazer o mal. E nós sabemos que ninguém reencarna com o objetivo de fazer o mal, porque Deus é justo. Porque se está no plano reencarnatório de fazer o mal, como é que a pessoa depois seria cobrada pelo mal feito? Então, ninguém reencarna. Nós é que temos a possibilidade de e optamos por fazer aquele livre-arbítrio usado injustamente. Então, qual seria a melhor forma para reparar o mal cometido? Pelo amor, pela caridade, que é o amor em ação. E Pedro já nos havia nos dito que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E toda vez que a cobrança da dívida chega até nós e nos encontra praticando bem, de coração, ele retorna e diminui de tamanho. Então, chegou, está praticando bem, ele volta e diminui um pouquinho. Nós conseguimos pagar as nossas dívidas, os nossos erros, com amor em ação. Mas tem que ser aquele amor mesmo, de coração. Porque nós temos um Pai amoroso, misericordioso, que sabe o que passa em nossos corações, sabe quando realmente nos arrependemos, e a sua misericórdia sempre recai sobre nós, nos dando a oportunidade do recomeço, de fazer melhor, e nos envia os seus trabalhadores para nos orientar, para nos dar a força necessária para vencermos a nós mesmos. E o texto diz: não te esqueças, portanto, de que o bem é crédito infalível no livro da eternidade. Vou ler até de novo, né? Não te esqueças, portanto, de que o bem é crédito infalível no livro da eternidade. E isso é lindo.
saber que nós podemos reparar as faltas cometidas com a prática do amor, amando o próximo como a nós mesmos, fazendo bem sem olhar a quem. E Jesus já nos lembrava, né? Já tinha nos dito que para que nós fizéssemos com o outro que gostaríamos, né? Que fizessem conosco. Mas somos imperfeitos e ainda, por incrível que pareça, nós desprezamos o aprendizado do amor e optamos em aprender pela dor. Deus, ele quer para o bem para todos os seus filhos e ele disponibiliza condições infinitas para que nós recomecemos e possamos reparar as nossas faltas. Mas para isso, primeiro, é necessário o arrependimento, aquele arrependimento que vem do coração. E como somos persistentes no erro, nós precisamos passar por aquilo que nós fizemos o outro passar, pela nossa ação ou pela nossa inação, porque também nós somos responsáveis pelo mal praticado, mas também nós somos responsáveis pelo mal ocasionado pela nossa omissão. Então, tem que ter consciência da omissão e da ação. Tudo isso é como se fosse um tratamento de choque, né? Já que nós optamos aprender pela dor, para ver se a gente dá uma sacolejada, ver se a gente acorda mesmo. E aquele que veio com o talento da inteligência, né? Que nasceu no meio onde pudesse desenvolver essa inteligência e utiliza essa inteligência para o mal, que pode ser esses químicos, né? Que criam novas drogas ilícitas, cientistas que criam arma, pessoas que deveriam usar a inteligência para auxiliar o progresso, mas que acabam utilizando para o mal, causando ganância, o apego ao dinheiro, às coisas materiais. Esses são candidatos à encarnação ou encarnações como deficientes mentais, para aprenderem a dar valor e aprender a usar o talento da inteligência com sabedoria. Quem utilizou mal a palavra, ocasionando a ruína das pessoas, vence o dom da fala. E o mesmo acontece com a audição, com a visão. É castigo de Deus? Já vimos que não. São as consequências dos atos que nós vamos ter que arcar. Mas não há fatalismo nisso. Deus enxerga o que passa em nossos corações. E em vez de nos revoltarmos com Deus, né, contra os desígnios do Pai, nós temos que fazer aquelas duas perguntinhas, né? Para que eu estou passando por isso e qual é a lição que eu tenho que aprender com isso que eu estou passando? E se respirarmos fundo e pedirmos auxílio dos benfeitores espirituais, a resposta sempre virá, assim, com um apoio, com uma força para nós seguirmos adiante. E assim, o tempo já está estourado, né? Então vamos lá, só para finalizar. Os espíritos que se arrependeram de coração e optaram pela reparação através do amor, são esses espíritos que sofreram, aprenderam e vem, a gente olha assim, nossa, que missão pesada, como sofre aquelas mulheres que criam filhos dos outros, né? Às vezes não tem nem para comer para dar para ela e ela acaba criando aquelas crianças todas abandonadas, é porque está pagando, né, de uma forma amorosa aquilo que fez no passado, talvez abortos ou talvez abandono dos seus próprios filhos. Jesus encarnou com um único objetivo entre nós, que é nos ensinar a amar. O nosso querido Chico dizia que ninguém pode mudar o passado, refazer o começo, mas pode recomeçar e fazer um novo futuro, um novo fim. Então, são as oportunidades que a vida nos dá. Basta que nós usemos o nosso livre-arbítrio com sabedoria e façamos a opção pelo bom caminho. E enquanto estamos a caminho, vamos tentar colocar em prática o bem de coração, aprendendo a amar ao próximo e a nós mesmos, a perdoar e a pedir perdão. Vamos nos reconciliar com os nossos desafetos, orar, né, para que eles se tornem nossos afetos um dia. Vamos evitar o remorso para não nos arrependermos de não termos feito aquilo que estava ao nosso alcance. Então, não deixemos para amanhã, porque amanhã ele pode ser tarde demais. Nós nunca sabemos o dia que nós vamos retornar à pátria espiritual. E aí o texto ele termina: todo dia é tempo de renovar o destino,
Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga, por esse lindo estudo que você fez na noite de hoje. Com certeza nos ajuda muito, vai nos trazer novas oportunidades para a gente refletir sobre pontos tão importantes que você trouxe. Muito obrigado e esperamos poder contar com você mais vezes na nossa casa, tá bom? Muitíssimo obrigada. Um abraço aos irmãos do Consolador. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, mas queremos lembrar a todos aqui que na quinta-feira nós teremos aqui na nossa casa uma palestra dentro do projeto Valorização da Vida. Então, nós teremos aqui uma palestra, que quem vai fazer essa palestra é o nosso irmão, deixa eu pegar aqui direitinho o cartaz, Robson Valentim. E o tema, né, é mês de prevenção ao suicídio, mês de setembro, né? Então, acolher e abraçar. E o tema da palestra é a morte na sociedade ainda é um tabu. E o maior é o suicídio. Então, Robson Valentim vai estar conosco, quinta-feira, dia 21/9, às 18h40. Convidamos a todos para estarem aqui para assistir esse estudo conosco, tá bom? E amanhã, quarta-feira, estaremos de volta às 18h30 com o nosso estudo do Evangelho, com a nossa amiga Carmen Matos. E agora, para encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou pedir ao nosso amigo Jorge. Jorge, você pode fazer, por favor, a prece de encerramento? Bueno, com satisfação, vamos agradecer. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nos foi dada de relembrar aquilo que é importante para nós, a nossa ação positiva, a nossa ação que o nosso Mestre Jesus nos orientou, nos trouxe como caminho correto para o bem. Obrigado à nossa colega Lúcia por trazer de modo tão tranquilo, equilibrado, esse assunto que é de vital importância para todos nós, que como ela bem nos orientou, o amanhã está vibrando em nossas ações. Que tudo corra bem, que tenhamos serenidade, tenhamos paz, tenhamos a lembrança dos momentos aqui vivenciados e possamos exercer toda a nossa ação dentro do melhor, dentro daquilo que nos foi orientado, com harmonia, com serenidade, com muita paz. E, humildemente, só temos a agradecer ao Senhor por essa oportunidade e que tantas outras estejam presentes em nossos caminhos, para que a paz, a luz, esteja a nos acompanhar. Humildemente, só temos a dizer, então, graças a Deus. Graças a Deus. Luzia, muito obrigada, minha querida. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Tá bom? Obrigada, gratidão, Muita paz. Luzia. Muito obrigada. Boa noite, Luzia. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Boa Obrigada, noite, meus pelo irmãos. carinho, pelo convite. Aqui, ó. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe a todos, sempre. Graças a Deus. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau. Eu vou encerrar aqui a nossa reunião para todos, tá bom? Um beijo no coração de todos.